economista, né, um dos principais economistas do país, para falar sobre economia, política e tudo que ele quiser falar também. Tudo bem, professor? Tudo bem, Miguel. Estava ouvindo aqui a interessante manifestação aí do Edgar, né? Ele se chama sobre a inteligência artificial. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem discutida. Eu gostei da entrevista dele, ao mencionar a questão do trabalho, etc. Mas tem outras dimensões que também têm que ser tratadas, que é da conformação psíquica que você determina quando lida com essas, né, com esses aplicativos. Você podia convidar um psicólogo, um psiquiatra para discutir. Não, tem muitas dimensões que a gente pode de fato, eu perguntei para ele, pode começar por aí. Depois eu queria a sua opinião sobre reforma tributária e arcabouço fiscal, né? Para ver se a gente entende alguma coisa disso. Mas vamos começar por aí, porque é uma coisa realmente, já que a gente estava falando sobre isso no bloco anterior, inteligência artificial, né? Há uma certa perplexidade junto ao setor do trabalho, evidentemente, em função do possível impacto na geração de emprego, né? Eu acho uma coisa triste, porque o advento da inteligência artificial, ele, do ponto de vista científico, ele pode emancipar a humanidade, né? É a ciência ocupando finalmente todos os trabalhos repetitivos, todos, e dando espaço para a humanidade se emancipar, para viver a vida, curtir a cultura, né? Ler livros, ler quantos livros quiser, todo mundo, né? Como um economista, como você pensa essa questão? Eu acho que essa questão, esse tema que você está levantando, a da libertação de algumas cadeias que prendem a humanidade ao trabalho, né? É uma coisa que foi antecipada e por muitos pensadores, né? Eu posso citar vários, né? Que, na verdade, se entusiasmaram com essa possibilidade de libertação e de criação do tempo livre, isso que você falou, né? Para que as pessoas possam se ilustrar, né? Degustar mais a vida, aproveitar. Isso seria importante que se fosse feito num ambiente de boas relações entre as pessoas, né? Porque nós estamos vivendo esse processo, né? Mas você não pode, na verdade, a libertação do trabalho, as pessoas ficam livres, não. A sociedade precisa se organizar para recebê-las, né? Recebê-las como pessoas socializadas, integradas no mundo da vida, né? Não é mais no mundo do trabalho, é no mundo da vida. Por exemplo, você falou muito bem, né? O desenvolvimento das artes, da escritura, até mesmo o desenvolvimento esportivo, né? Porque qual é o problema as preocupações que a gente deve ter com essas plataformas, as plataformas digitais, sobretudo, é que elas impedem que isso se realize, porque elas, na verdade, desqualificam o trabalho, usam o trabalho muito, muito precário, menos qualificado, em tempo parcial, etc., e não abre esse espaço de valorização do homem, da mulher, né? Como seres sociais que se integram à sociedade, que contribuem ao mesmo tempo, recebem os impactos favoráveis dessas relações sociais. Então, acho que nós estamos vendo um momento de transição e a gente precisa ser muito investigativo e indagar muito das consequências que isso vai trazer. Se, por um lado, abre a possibilidade de libertação, de liberação do tempo livre, por outro lado, também ele aprisiona pelas relações, as formas das relações sociais, ele aprisiona as pessoas num trabalho, na verdade, pouco criativo, muito repetitivo e, na verdade, desinteressante. Então, acho que temos as duas coisas, né?
As duas dimensões que convivem. Diga. Muito bom. Muito bom. Vamos só para passar aqui para um assunto que eu estou curioso para saber a opinião do senhor sobre a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados alguns dias atrás, já está sendo encaminhada no Senado, vai ser aprovada depois do recesso, se não me engano, bem rapidamente, já tem um acordo aparentemente já fechado. Enfim, o que o senhor achou da reforma tributária aprovada agora pelo governo Lula? Bom, o Brasil está para realizar essa reforma tributária há mais de 30 anos. Se você se lembrar bem, você deve se lembrar, porque você é uma pessoa informada, que foram várias as tentativas de fazer uma reforma tributária, né, que atingisse alguns objetivos, né? Por enquanto, nós estamos numa reforma, como o pessoal diz, que atinge o gasto, sobretudo o gasto de consumo. É importante, porque um professor de Cambridge, Nicholas Calder, que eu conheci no México, escreveu um livro chamado Imposto ao Gasto, né? Por que ele falava imposto ao gasto? Porque ele diz que o imposto ao gasto pode ser também, não unicamente, mas pode ser também um imposto progressivo, né? Que taxa com mais dureza, com mais acentuadamente os bens que são de luxo, que são de consumo das classes mais abastadas, né? E, na verdade, favorece o consumo das classes menos favorecidas. Essa reforma, ela tem esse viés, ela está tentando atingir esse viés. Mas aí você tem algumas questões que são importantes. Por exemplo, também a questão da desigualdade regional, que pode ser bem atendida pela mudança na cobrança, ao invés da origem, para o destino. É uma outra dimensão distributiva importante. Agora, nós temos o problema, por exemplo, dos bens de luxo, tipo iate e outras benesses, né? Mas eu temo um pouco que o controle disso seja difícil, porque, evidentemente, você vai estar tentando, por exemplo, favorecer a Embraer, que é uma empresa brasileira que exporta, etc. Você tem que fazer bem o cálculo de incidência do imposto, esse imposto sobre o consumo, né, que é um bem o avião, o avião particular, eles quiseram, na verdade, atingir o avião particular, né? Mas isso as empresas podem, ou os indivíduos podem formar suas empresas e transformar isso para fugir do imposto, né? Então, tem várias questões que têm que ser aperfeiçoadas. O espírito da reforma, até porque ela visa a simplificação, visa, na verdade, você não tornar o sistema tributário cumulativo, né, que era uma coisa que estava prejudicando o sistema tributário brasileiro, né? Eles estão tentando não subir a carga tributária, mas para a gente fazer um juízo definitivo, nós temos que esperar a segunda parte da reforma, que essa vai ser a mais conflituosa, que é a reforma dos impostos diretos, como imposto de renda, ou imposto sobre herança, imposto sobre o patrimônio. Esses impostos, na verdade, são mais conflitivos, porque as camadas mais poderosas, econômica e politicamente, elas vão tentar resistir. A verdade é que, da última reforma, digamos, a reforma de 65, 66, que foi feita depois do golpe militar, ela foi a última reforma em que você tentou fazer uma coisa mais completa, complexa e mais ampla, né? Depois ocorreram adições ao sistema tributário que foram tornando esse sistema complicado, um pouco difícil de se trabalhar com ele para as empresas, sobretudo, né?
Mas tem uma coisa que, para mim, é muito importante, que os impostos, eles têm duas funções, e a gente precisa começar de uma constatação simples e importante. Os impostos, na verdade, têm duas funções numa economia monetário-financeira capitalista. Uma função é eu chamo de alocativa, desculpe a expressão alocativa, ou seja, como você vai estimular o emprego dos recursos, né? Então, por exemplo, você tem que ter um sistema que facilite muito o investimento e, por outro lado, penalize mais o pagamento de dividendos, por exemplo. É muito mais interessante o imposto sobre, digamos, a chamada taxa de juros própria, né, que é uma invenção brasileira, né, que também dá uma isenção, e fazer uma coisa mais razoável para o imposto que incide sobre a produção das empresas, sobretudo porque isso ajudaria a reindustrialização, né? Então, há algumas deformações do sistema tributário brasileiro, né, que precisa atender a esse propósito alocativo, quer dizer, você estimular a dinâmica da economia, aliviando os impostos para o investimento, né, e penalizando um pouco mais aquilo que decorre da extração de valor de uma empresa já existente, que é isso que o sistema brasileiro faz. Ele penaliza e faz ao contrário, ele penaliza a produção e investimento e, na verdade, abre mão do que podia ser tirado ou retirado daquilo que se chama extração de valor de uma atividade já existente. E ele tem uma outra dimensão também, né? Que é a dimensão distributiva. Porque as pessoas pensam logo no distributivo é o seguinte: é fundamental se observar que essa dimensão distributiva ela é definidora de todas as reformas tributárias que foram feitas no pós-guerra. Você sabe que a alíquota marginal, ou seja, aquela que incide sobre a faixa mais elevada de renda, a alíquota marginal do imposto de renda no imediato pós-guerra, né, nos Estados Unidos, por influência da visão rooseveltiana, era de 94%, que incidia sobre a faixa mais alta do rendimento. Não é que ela atinge todo o rendimento. A nossa alíquota marginal hoje, e que já foi maior quando foi feita a reforma tributária de 65, 66, nossa alíquota marginal é de 27,5%, com uma série de facilidades para você fazer descontos, etc. Quer dizer, efetivamente, se você for olhar com rigor, a alíquota marginal, depois de usadas todos os benefícios que são ali atribuídos, etc., para várias atividades, você chega a uma média de 12,5%, 13,5%, nada mais elevado. Então, ela não tem efeito distributivo. Agora, o que está se pretendendo, por exemplo, é isentar até 2 salários mínimos, que é bem razoável, mas precisa subir a alíquota marginal. Então, nós estamos diante de uma série de problemas, e quando eu li um documento que veio da conjuntura da Fundação Getúlio Vargas, eu li que até um documento interessante, mas um pouco confuso, né? Eu li ali que a reforma proposta ela tem problemas técnicos, mas essa reforma tributária, não há nada mais político do que a reforma tributária, aquela que cuida das relações, das posições relativas das camadas sociais e do poder social dessas camadas, né, que é muito distinta. Portanto, eu devo dizer, eu vou antecipar, e acho que na passagem dessa reforma, digamos, do que eles chamam do consumo, do gasto, na verdade, do gasto para a reforma da renda, o imposto direto vai ter discussão mais difícil. Muito bem, Beloso. Você falou sobre a questão da industrialização, o governo está falando muito sobre isso, o Lula já fez vários discursos sobre isso,
né? Neoindustrialização, né? Teve um encontro com dirigentes de entidades industriais, lançou o Conselho Nacional de Política Industrial. O Globo até fez um editorial contra, dizendo que política industrial é coisa do passado. Né? Como você está vendo essa atenção do governo com política industrial? Você acha que é uma coisa para valer agora? Quais são os pontos positivos? Tem algum problema? Como é que você está vendo isso? Você falou, quem falou que indústria é coisa do passado? É o Globo, editorial, uns dias atrás. Eu vi, mas não é possível dizer uma coisa dessa. Que política industrial, não é indústria, política industrial. Ele criticou a política industrial do... Política industrial está os Estados Unidos estão fazendo intensamente política industrial. Os programas do Biden, sobretudo aquele chamado IRA, né, são programas de política industrial. Assim também a França está retomando, assim como a Itália. O debate na Itália agora é sobre política industrial. As pessoas aqui estão morando e estão vivendo em outro planeta, porque isso não tem o menor cabimento. É muito engraçado, porque, no fundo, eles acham que não, deixa que a agricultura resolve, só que não resolve, né? É importante, sobretudo por conta do setor externo da economia brasileira, do equilíbrio e das vantagens que a gente teve, formando reservas parrudas e importantes que nos defendem muito bem. Não se trata de fazer uma discussão, esse aqui é ruim, esse aqui é bom. Trata de falar das conexões que eles têm entre eles. Então, na verdade, a expansão da agricultura, do agronegócio, que é importante para o Brasil, poderia ter um impacto muito maior para o resto da economia se nós tivéssemos um programa de neoindustrialização ou reindustrialização. Porque o mundo é um engano, que as pessoas dizem. O mundo não está vivendo um processo de recuo da indústria. É o contrário. Está vivendo um processo de hiperindustrialização. Porque as pessoas acham que indústria é só um conjunto de fábricas. Não é. A indústria é um modo de produzir. Então, desde a Revolução Industrial, você foi intensificando, como estava dizendo o rapaz que estava... Você foi, na verdade, aperfeiçoando as formas e os métodos industriais de produção. Isso começou com a fábrica, mas agora se estendeu para o serviço. Nós estamos aqui conversando num serviço industrializado. Será que o cara não percebe isso? É um serviço industrializado, porque ele usa formas de produzir a informação, modos de produzir informação, que é claramente tecnológico, industrial. Então, ao contrário do que dizem, né, quando o sujeito usa as divisões que a gente vê, que é o setor serviços, é o setor industrial, é interessante até certo ponto, mas a gente precisa tomar cuidado, porque senão você cai do cavalo. Porque você imagina, por exemplo, que as novas tecnologias são o quê? A ação do setor serviços, mas são industrializadas pelas formas que você produz a informação. Né? Inteligência artificial é um avanço da industrialização. A industrialização é uma forma de produzir que exige cada vez mais que a capacidade e a inteligência humana se volte para métodos de produção mais eficientes, mais eficazes do ponto de vista dos objetivos que quer atender. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de um país se recuperar, como o Brasil já foi um país muito industrializado, a participação da indústria já foi de 34%, levando em conta também a indústria extrativa. A indústria de transformação chegou a 29%, 28%, e agora está em 9%. Né? E sem essa articulação entre a agricultura, o agro, os serviços e a indústria, você não vai a lugar nenhum. Então, você precisa... Industrialização significa, por exemplo, agora, né, vamos pegar a transição energética. O Brasil tem muita chance na transição energética, né, no sentido de que você pode estimular
a energia eólica, com as suas pás, etc., e a energia solar, como se diz isso, seus, essas placas, desculpa, com as placas solares, né, que dariam um impacto importante também na pesquisa e desenvolvimento no Brasil, né? Eu sei que algumas universidades estão se entregando a isso, né? Isso daria... Placa fotovoltaica, né, que o senhor queria se lembrar, né? Placa fotovoltaica. É isso. As placas fotovoltaicas, que nós não produzimos, e nós precisamos produzir, porque isso tem um impacto tecnológico e industrial muito importante. Por isso é que eu fico preocupadíssimo com essa privatização da Eletrobras, porque isso vai, na verdade, bloquear em boa medida a capacidade da gente, ou vai impedir a capacidade da gente acelerar. Porque é o seguinte, né? Vamos parar de conversa. Energia é um bem coletivo. Energia não é para ser usado como instrumento de apropriação privada, né? Olhem o que está acontecendo agora com a Alemanha, com a França, com vários países que estão criando, estão retomando, estão reestatizando as suas empresas, né, de energia. É só quem tem curiosidade leia a imprensa internacional, leia o The Guardian, por exemplo, você vai saber que eles estão fazendo isso, porque o que aconteceu com o preço da energia depois da estatização foi um desastre. Todos os países tiveram subidas das tarifas de energia, isso prejudica a indústria, prejudica todo mundo, né? Isso é um bem coletivo, tem que ser tratado assim, né? Para a eficiência, para a própria eficiência da economia, porque a industrialização significa, sobretudo, energia, significa, sobretudo, o uso inteligente da energia. Se você fala em revolução industrial, tem duas coisas que você tem que levar em consideração. Primeiro, eu falo revolução industrial, falo do Banco da Inglaterra, que na verdade fluidificou a riqueza inglesa na riqueza monetária, que é a riqueza fundiária na riqueza monetária. Segundo, o carvão. E do carvão você passou para a eletricidade. E da eletricidade você também adicionou o petróleo, né? E agora você está caminhando na direção de uma outra forma de energia, mas essa forma de energia que eu estou mencionando, que é a energia eólica ou fotovoltaica, ela é fundamental para o prosseguimento do avanço da industrialização, sem, na verdade, muitos inconvenientes, como você tem, por exemplo, com a energia do petróleo, né? Então, acho que essa questão se você vai se reindustrializar ou não, você vai escolher entre desabar no abismo ou, na verdade, se transformar num país onde as transações, as decisões econômicas ficam mais simples, avançam de maneira mais segura, né? Uma sociedade mais igualitária. Então, como é que o sujeito fala que a política industrial é uma coisa do passado? Não vamos falar das relações do globo com o passado, porque é desagradável, né? Maravilha, Beluso. Muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final. Agradeço muito. Sempre uma honra conversar com o senhor sobre economia. E volto sempre aqui. Bom trabalho, boa sorte. Muito obrigado, viu?